Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Eduarda, sou monitora de farmacologia de vocês e hoje a gente vai dar uma breve revisada aqui sobre os anti-histamínicos. Bom, começando, né? A histamina, ela é derivada de aminoácidos, aminoácido da histidina, né? E ela é convertida pela enzima histidina carboxilase e armazenada nos mastócitos, principalmente, né? Nos mastócitos e basófilos. Mas, além disso, ela também pode estar presente ali em neurônios histaminérgicos e células estomacais. Isso a gente vai detalhar um pouquinho ali mais pra frente, né? Mas, enfim, a sua função é basicamente modular a nossa resposta inflamatória e a maneira com que o corpo reage, né, a certos alérgenos, tipo poeira, pólen, picada de inseto e etc. Mas ela também é um neurotransmissor, porque ela é produzida no sistema nervoso central e ela acaba servindo ali para manutenção da vigília, regulação do apetite, e ela facilita a liberação de outros neurotransmissores também. Eu acho que é principalmente isso. Aqui no início eu coloquei ali uma tabelinha do livro de farmacologia ilustrada dos principais antihistamínicos RH1 e acho que a gente pode dar seguimento pro próximo slide. Bom, aqui a gente vai entender um pouco como funciona esse mecanismo de liberação da histamina, né? O que ocorre basicamente é uma degranulação mastocitária. Ah, mas o que que é isso? Bom, para vocês entenderem um pouco melhor, vocês podem pensar que o mastócito ele é um soldado sentinela de defesa do nosso corpo. Então ele está lá sempre pronto para a resposta imunológica. E dentro dos mastócitos há esses grânulos, que são como se fossem munições carregadas. Então elas estão prontas para serem disparadas, né, no momento que precisa atacar. E o alarme que causa o disparo, né, é o contato do alérgeno com os anticorpos IgE localizados na superfície desse mastócito. A gente vai explicar até que, assim, primeiro tem o contato inicial, né, que é a chamada sensibilização, que vai apresentar esse antígeno ao IgE ali do mastócito, e depois, em um segundo contato, vai ocorrer a resposta inflamatória, quando o antígeno ele é apresentado já ao complexo antígeno IgE, que é aquela ali que está demonstrado ali na figura B. Bom, então isso é chamado de cross-linking, né? Que é esse contato cruzado que é feito do antígeno com essa ligação dupla. E esse é como se fosse apertar o gatilho. Quando esse antígeno se liga, vai acontecer essa explosão, né? Que a gente pode usar num sentido mais figurativo para chamar a degranulação, que é basicamente essa liberação da histamina ali no tecido que vai iniciar essa reação alérgica. Então, assim que a histamina é liberada, ela age como uma primeira onda de impacto. Ela vai causar vasodilatação, vai aumentar a permeabilidade, que vai levar ao edema, vai estimular as terminações nervosas, então a gente vai ter o prurido, e também pode ter o broncoespasmo, porque causa essa contração dos brônquios. E depois desse ataque inicial, né, o mastócito, ele ainda vai sintetizar outras substâncias, como os leucotrienos, prostaglandinas, citocinas. E essas são substâncias como se fossem de segunda linha ali do nosso sistema de defesa, né? Elas demoram um pouco mais para serem produzidas, mas elas sustentam essa inflamação por horas. E aí, quando a gente usa um antihistamínico, ele basicamente bloqueia os efeitos dessa primeira onda de ataque, que é principalmente a histamina, né? Ele não impede que o mastócito dispare, digamos, né? Mas ele protege que os tecidos, protege os tecidos contra esse impacto da histamina. Por isso que os antihistamínicos, eles são eficazes nessa fase mais imediata, mas não resolvem sozinho essa inflamação mais tardia, né? Que aí é o caso da gente começar a pensar ali nos corticoides. Mas hoje a gente vai se manter aqui, né, nos antihistamínicos. Bom, aqui eu trouxe um geralzão para vocês. Eu não vou ler tudo, acho que não é o objetivo da revisão, mas eu trouxe bem explicadinho tudo isso que eu falei. E o que eu gostaria de destacar é mais a desculpa, a reação anafilática, né? Que nada mais é do que uma degranulação desses mastócitos de uma maneira extrema e sistêmica. Então, basicamente é o mesmo mecanismo ali da reação alérgica, mas em escala global. No primeiro contato você vai ter a sensibilização, no segundo contato o alérgeno vai fazer aquela ligação cruzada que eu falei com vocês anteriormente, e isso vai liberar todo aquele conteúdo do mastócito. Mas o que faz a reação sair do controle, né?
Bom, para que a gente entenda bem a diferença, não é no mecanismo, é nos locais em que isso acontece. Então, basicamente, quando o alérgeno, né, que a gente tem em contato, a poeira, o pólen, o alimento, a picada localizada, quando esse alérgeno entra em contato por mucosa ou pela pele, ele ativa apenas os mastócitos presentes naquele tecido. Então, resulta em sintomas mais locais, prurido, urticária, rinite, edema, tudo isso um pouquinho mais restrito ao local. Já quando o alérgeno entra diretamente na corrente sanguínea, por exemplo, uma medicação injetável, veneno de inseto, não bem inseto, né, mas venenos no geral que entram em contato com a corrente sanguínea, contraste também, eles se distribuem rapidamente pelo corpo e encontra esses mastócitos e basófilos em todo o corpo. Então tem uma degranulação difusa e liberação sistêmica da histamina. É basicamente essa a diferença ali da anafilaxia para as outras respostas. E aí tudo fica mais intenso, né? Vai ter uma vasodilatação sistêmica, vai ter o aumento da permeabilidade, podendo ter o extravasamento de líquido ali dos pulmões, até o edema de glote, que diminui a passagem do ar, né? Enfim, é uma situação um pouco mais grave do que o que a gente já viu. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho dos principais locais onde estão os receptores de histamina. Aqui eu trouxe tanto uma tabelinha, né, quanto essas imagens do Farmacologia Ilustrada e aquele esqueminha ali bem fisiologia para a gente retomar e não ficar tão figurativo a explicação desses receptores, né? Tipo assim, imaginativo, a gente trouxe ali as imagens para vocês entenderem melhor, né? Mas dessa é a parte que é importante vocês saberem. Primeiro, que a gente tem 4 receptores, vai do H1 ao H4. E cada um tem uma função localizada e específica do nosso corpo. Então é fundamental entender isso, porque os antihistamínicos eles vão agir bloqueando cada um desses receptores e eles têm respostas diferentes, têm efeitos terapêuticos diferentes, efeitos colaterais diferentes e ações diferentes em cada receptor. E aí, começando pelo H1, né? Ele está principalmente ali presente no endotélio, no músculo liso, ali na musculatura brônquica, na musculatura intestinal e também no sistema nervoso central. Então, quando ele é ativado, ele vai estimular. Agora a gente vai ter que voltar ali para a fisiologia, por isso que eu coloquei a imagem, né? Ele vai ativar aquela proteína G e que vai causar o aumento do IP3 e do DAG. E esse aumento leva à liberação de cálcio intracelular. Esse cálcio, ele é responsável por causar a contração do músculo liso e a ativação dessas células endoteliais. E aí, na prática, né, o que isso significa? Que vai causar a vasodilatação, o aumento da permeabilidade capilar, né, que causa o edema, rubor, a broncoconstrição, que é associada ali aos quadros de asma, reações alérgicas respiratórias, e também a estimulação dessas terminações nervosas sensitivas. Eu não sei, eu acho que eu falei sistema nervoso central, mas era mais ali também, né? O central, ele atua ali por causa da barreira hematoencefálica, a gente vai ver ali, mas também atua ali nas terminações nervosas periféricas, causando o prurido, né? Que é a típica coceira das alergias. E acho que do H1 é isso que a gente tinha para conversar, né? Já o H2, ele tá em outros lugares, né? Mas tá principalmente ali nas células parietais do nosso estômago e também no coração. Então, ele é acoplado à proteína G, que aumenta o AMP cíclico, né? Isso também ali da fisiologia, na nossa segunda figurinha tá ali bem ilustrado, né? Que estimula duas principais coisas, né? Na célula gástrica vai fazer o aumento da secreção de ácido clorídrico, HCl. E no coração vai causar um aumento da frequência e da força de contração. Então, é o que a gente chama de efeito cronotrópico e inotrópico positivo. Clinicamente, isso vai explicar, né, um pouco do porquê os antagonistas H2 são usados no tratamento da úlcera péptica, do refluxo, mas porque eles bloqueiam essa secreção ácida, né? Até a gente vai ver ali um pouquinho mais pra frente, eu vou explicar bem certinho para vocês. Trouxe ali umas imagens um pouco melhores, né? E aqui é só pra gente ver um geralzão mesmo, uma comparação um pouco mais geral entre todos eles. Bom, o H3 ele é um pouquinho diferente, até um pouquinho mais difícil de explicar e entender. O que acontece? Ele é pré-sináptico.
Ele está localizado em neurônios do sistema nervoso central e age como um autorreceptor inibitório, ou seja, quando ele é ativado, ele reduz a liberação de histamina. Então, ele faz o contrário dos outros. Ele é como se fosse um desativador da histamina. Então, quando ele é ativado, ele inibe, ao invés de aumentar a liberação. E ele faz isso não só com a histamina, como também outros neurotransmissores, como acetilcolina, dopamina, noradrenalina. É como se ele fosse um freio nesse sistema estaminérgico do nosso cérebro. Isso é importante, tudo isso é importante, na verdade, porque mostra como a histamina ela tem uma função neurotransmissora, né? Ela não participa só daquilo que a gente conhece, mas ela também atua em conjunto com esses outros neurotransmissores. E, bom, acho que a gente pode detalhar isso um pouquinho mais pra frente, ali, quando a gente for falar dos anti-histamínicos H1. Mas, por último, vamos falar um pouquinho do H4 agora, né, que é o mais recente e o menos estudado. Ele está localizado principalmente nas células do sistema imune, como eosinófilos e mastócitos, e também atua diminuindo o AMP cíclico. Está envolvido mais na quimiotaxia, ou seja, aquela migração lá das células inflamatórias para o local da inflamação, e basicamente a sinalização ali, né, dessa migração. Então ele participa ali da fase mais crônica e tardia das reações alérgicas. A gente não tem muitos fármacos clínicos direcionados ao H4, tanto que eu nem vou trazer aqui na aula para vocês, mas ele é um alvo ali muito estudado e promissor para um futuro, assim, no estudo de doenças inflamatórias e alérgicas mais crônicas, assim. Eu trouxe mais para a gente ter uma noção, saber que ele existe e saber como é diverso, né, esse efeito da histamina e que o seu efeito, né, ele depende muito de onde a histamina ela vai atuar. Então é bom a gente ter mais ou menos uma noção de onde está cada receptor e o que cada receptor faz, e também saber aquela diferença ali, né, do H3, que ele vai causar mais uma inibição, que é algo diferente dos outros receptores que a gente estuda. Bom, agora que a gente entendeu onde essa histamina atua, a gente vai ver como que os antihistamínicos eles conseguem bloquear os efeitos, né? E aí é importante a gente entender que, assim, historicamente, esses fármacos eles eram chamados de antagonistas dos receptores. Entretanto, né, depois de mais estudos farmacológicos, moleculares, foi mostrado que, na verdade, eles são agonistas inversos, que é algo que a gente vê lá no início da matéria de farmacologia, né? Mas eu vou dar uma explicação mais básica para vocês. Para a gente entender isso, eu coloquei até a tabelinha não, desculpa, a imagem dos receptores nos seus dois estados, o estado inativo e o estado ativo. E esses dois estados de conformação, eles estão em equilíbrio entre si. Então, mesmo na ausência de ligantes, a gente tem o que a gente chama de atividade constitutiva, ou seja, aquela atividade basal do nosso corpo, independente ou não da ligação da histamina. A histamina ela vai atuar como um agonista, ela vai se ligar preferencialmente a essa conformação ativa do receptor. E quando ela se liga à conformação ativa, ela vai desviar esse equilíbrio para o estado ativo. Então, vai aumentar essa sinalização do receptor com aumento de cálcio e tudo aquilo que a gente conversou, e levando aos sintomas que a gente também já conversou: broncoconstrição, aumento da permeabilidade, prurido e etc. Já os antihistamínicos, tanto de primeira geração quanto segunda geração, eles atuam como agonistas inversos. E acho que isso é uma coisa muito importante a gente gravar, porque é uma base farmacológica, né? Um estudo ali da parte mais básica, mas que é importante aqui quando a gente enxerga os antihistamínicos. E eles se ligam, né, preferencialmente à conformação inativa. Então, eles estabilizam essa conformação inativa e o equilíbrio é desviado para esse estado mais inativo. Então, o fármaco ele consegue reduzir a atividade constitutiva do receptor, mesmo que não haja uma histamina presente. Com isso, ele vai estabilizar esse estado inativo, diminuindo os eventos de sinalização da resposta inflamatória que a gente já estudou. Então, eles não impedem apenas a histamina de se ligar, mas eles também desligam o receptor, independente da histamina. Eles diminuem essa atividade basal. Acho que isso que é importante a gente entender, e a principal diferença de, por exemplo, chamar um medicamento de antagonista ao invés de falar, né, que eles são basicamente esses antagonistas inversos.
Antagonistas não, desculpa, agonistas inversos. Então, saber essa diferença é bem essencial, principalmente por causa dessa diminuição do estado basal ali do nosso corpo. Bom, o bloqueio desses receptores ele já foi descoberto muito antigamente, lá em 1937, e os primeiros fármacos eles surgiram na década de 40. E atualmente, né, eles são divididos em duas classes, duas categorias principais, né? Tô falando agora dos receptores H1, né, dos antihistamínicos H1. Eles são divididos em primeira geração e segunda geração. Desculpa, gente, eu tô tentando falar rápido pra correr contra o tempo, eu acabo me bananando um pouquinho, mas enfim, vamos continuar aqui. Embora essas duas gerações elas sejam eficazes no tratamento de condições como rinite, urticária, elas têm perfis de segurança e efeitos colaterais diferentes. E essa diferença é o ponto mais importante que vocês devem gravar. A principal diferença entre as duas classes está nas propriedades farmacocinéticas, ou seja, os fármacos da primeira geração, que é o que a gente está vendo agora, eles são muito lipofílicos. E essa lipofilia alta permite que eles atravessem a barreira hematoencefálica. Então, quando eles atravessam a barreira, eles causam o bloqueio dos neurônios histominérgicos, o que vai resultar na sedação e na sonolência que a gente tem como principal efeito colateral ali dos antihistamínicos de primeira geração. E esse é o efeito mais limitante, né? Digamos, se a gente tem alguém com um paciente com sintomas de alergia, rinite, mas que ele precisa estar com uma boa consciência, que ele precisa estar bem acordado, fica difícil você sugerir um antihistamínico de primeira geração, porque ele tem esse efeito muito sedativo. Já em compensação, por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem e quer juntar o útil ao agradável, né? O dimenidrato mesmo, ali, o Dramin, né? É um medicamento que a gente usa tanto para cinetose quanto para a questão da sonolência, né? Para ajudar a pegar no sono e para acelerar a viagem, digamos. Né? A gente dorme mais rápido, vai melhor. Então, esse efeito sedativo ele pode ser visto tanto de uma maneira positiva, né? Auxilia ali, tem gente que faz o uso dele para ter esse efeito mais sedativo, e também tem os outros efeitos que são o motivo pelo qual eles foram feitos, né? Mas não dá para esquecer que a primeira geração tem essa sedação bem importante, essa sonolência, né? Então tem que tomar um pouco cuidado para quem a gente vai dar, sempre explicar muito bem os efeitos enfim, eu trouxe essa tabelinha, essa figura do Farmacologia Ilustrada, que se vocês até quiserem dar uma olhadinha melhor depois, mostra tanto a interação deles ali com os alfa-adrenérgicos, com as serotoninas, com os efeitos colinérgicos, fora dos efeitos estaminérgicos, né? Para vocês verem como eles são. Como eles interagem com outros neurotransmissores, né? Como eles têm essa ação de ser um neurotransmissor. E aí, por isso que a gente também vai ter os outros efeitos colaterais. Por exemplo, ali, quando eles têm esse efeito antimuscarínico ou anticolinérgico, ele vai causar boca seca, constipação, retenção urinária. E outra característica deles é que eles também têm uma ação geralmente mais curta. E aí, como os principais exemplos, né, já coloquei ali, a gente vai ter a difenidramina, desculpa, é usada para essas alergias mais agudas, prurido e como indutor de sono leve. O Dramin, que é o dimenidrato, muito usado para cinetose e náusea, como viagem de carro ou barco, né? E uma coisa que é interessante a gente trazer aqui é a diferença entre o dimenidrato, a formulação normal, e o dimenidrato B6, né? Geralmente, quando a gente vai na farmácia, eu quero comprar um Dramin. Mas qual que é o Dramin que você quer? O B6 ou o normal? E aí fica assim, qual que é a diferença, né? Então eu quis trazer porque é uma coisa interessante até pra gente, né? E pra quem vai estar ali na farmácia para saber instruir melhor o consumidor ou o médico na hora de prescrever, ou enfim, para a gente ter uma noção geral dessa diferença, né? O dimenidrato normal, ele tem apenas o antihistamínico, então ele causa bastante sonolência. Já o Dramin B6, ela tem a piridoxina, que é a vitamina B6. Essa vitamina ela vai melhorar o metabolismo desse fármaco na parte neuronal. Então, ele ajuda a reduzir a sensação de enjoo também, né? Tem um melhor efeito ali no enjoo,
mas ele diminui um pouco a sedação, porque ele metaboliza melhor o fármaco. Então, a gente tem que entender que ele não é um estímulo. O B6, né, a peridoxina, a vitamina, ela não é um estimulante direto, ela melhora a neurotransmissão e reduz esse efeito depressor do sistema nervoso central. Então, se alguém vem na farmácia, eu queria comprar um Dramin, mas a senhora quer pra. A senhora, ou enfim, dando um exemplo, né? A senhora quer só pro enjoo ou quer também pra dormir, pra uma viagem, algo assim? Eu quero pra dormir. Não, então talvez o de menidrato seja melhor. Não, eu só quero pro enjoo, não gosto da sonolência que ele dá. Então talvez o Dramin B6 seja uma melhor opção. Lembrando que os de segunda geração, né, são menos sedativos. Então também são uma opção nesse caso em que a pessoa não quer esse efeito sedativo, né? Mas aí, para a escolha do Dramin, tem essas duas formulações que são bem interessantes. Além disso, a gente vai ter ali a clorfeniramina, né? Que é o Polaramine, que tem um efeito antialérgico forte também e uma sedação um pouquinho mais leve que o Dramin. É usado em rinite, urticária, resfriado. E além disso, ele também tem aquela versão pomada, né? Não sei se tem alguém aí que é alérgico à picada de mosquito, mas minha vida inteira era um Polaramine de um lado e um Fenergan do outro, né? O Fenergan é a prometazina. Então a pomadinha ali é muito boa para picada de mosquito. Eu não vivo sem a pomadinha. Volta e meia tem que estar com ela perto de mim. Então tem essa ação muito boa ali no prurido, diminui o edema ali que fica na picada. E também tem as composições orais, né? Que tem esse efeito mais antialérgico, antiemético e tem um pouco de efeito sedativo também. Todos esses da primeira geração têm um efeito sedativo, tá? Acho que isso é o principal ponto que vocês precisam saber deles. Agora a gente vai falar um pouquinho dos de segunda geração, que a diferença importante, né, em relação aos de primeira é que eles são mais hidrofílicos, então eles são mais solúveis em água e menos em gordura. E assim, gente, só vou explicar de uma maneira meio geral, né? Pra gente não ficar assim, só gravar, um é hidrofílico, outro é lipofílico, e é por isso que um atravessa e o outro não atravessa. Bom, vamos lá. A barreira hematoencefálica, ela é uma membrana muito seletiva, formada por células com aquelas tight junctions, sabe? Tipo, junções apertadas, né? Traduzindo. Que a gente geralmente aprende com esse outro termo. E ela vai impedir a passagem de substâncias polares, ou seja, substâncias hidrofílicas, favorecendo mais as lipofílicas. Por isso que as substâncias de segunda geração, que são mais lipofílicas, desculpa, que são mais hidrofílicas, elas não vão atravessar a barreira hematoencefálica. Então, eles têm por ter essa dificuldade, né, de entrar no sistema nervoso, ele vai agir mais nos receptores H1 periféricos, sem causar aquele efeito de sono e sem os efeitos anticolinérgicos também, como boca seca, constipação, que eram comuns nos de primeira geração, né? E eles também interagem menos com os outros receptores, os muscarínicos, adrenérgicos e serotoninérgicos. Então, eles são melhor tolerados, né? E são mais ideais quando o uso é contínuo, em quadros como rinite alérgica, conjuntivite, urticária. E ali, como principais exemplos, eu trouxe essas imagens também para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. Todas também são do livro de farmacologia ilustrada. Mas ali, como os principais exemplos, a gente tem a loratadina, a desloratadina e a fexofenadina, né? Bom, a loratadina, ela é um dos mais usados. Ela tem uma ação longa, né? Costuma ser de 24 horas. Costuma ser bem tolerada. O início de ação é um pouco mais lento, mas ela tem um efeito estável ao longo do dia. E a diferença para a desloratadina é que a desloratadina já é um metabólito ativo, então não precisa ser metabolizada pelo fígado, ela tem um início de ação um pouco mais rápido e menor variação ali entre os pacientes, né? Menor risco de interação medicamentosa também. E a fexofenadina é o queridinho dos riniters, né? Que é o meu caso também, porque eu acho que eu já testei todo tipo de antihistamínico que existe. E foi um achado para mim, né? A fexofenadina, eu amo ela, defendo com unhas e garras. Ela é muito usada em rinite alérgica, né? Como eu já disse, a urticária também é usada. E é especialmente boa para os pacientes que precisam manter a atenção durante o dia, justamente porque ela não causa a sonolência dos de primeira geração. E aí eu trago aqui um exemplo para vocês, que é o combo clássico fexofenadina mais pseudoefedrina,
que é o famoso Alegra D, né? Que eu até brinco. Eu falo que ele desentope até cano de pia, né? Por quê? Porque a pseudoefedrina é um simpático mimético. Então, ela ativa os receptores adrenérgicos, principalmente os alfa-1 na mucosa nasal. Ela causa a vasoconstrição, então ela diminui o edema e a congestão nasal. E a fexofenadina ela vai bloquear a histamina, reduzindo espiro, coceira e secreção. Então, juntos, eles são o combo perfeito, né? Um é antialérgico e outro é o descongestionante. E é muito bom ali para quem tem rinite, eu até indico. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque a pseudoefedrina, ela tem uma estimulação adrenérgica, então ela pode causar taquicardia, insônia, agitação. E não é muito indicado o uso crônico em pacientes hipertensos. Então, acho que esse é o principal cuidado dessa combinação. Mas é um medicamento muito bom, um medicamento muito bem tolerado, que tem efeitos muito positivos. Aqui eu trouxe uma tabelinha mais pra gente dar um resuminho geral ali da diferença entre eles. Vocês podem dar uma olhadinha mais tarde. E aqui outra tabelinha, que eu trouxe basicamente uma explicação de tudo isso que eu falei agora, que eu não deixei escrito, mas eu deixei em tabela para vocês terem como um lugar fácil de olhar, assim, né? Fácil de revisar para a prova mesmo. Então vamos agora para o final da aula. Bom, falando um pouquinho dos antagonistas da H2, né? Desculpa. Ai, meu Deus. Os antagonistas da H2, eles estão nas células parietais do estômago. E essa imagem a gente já viu lá na aula de farmacologia do trato gastrointestinal, se vocês assistiram. Já mostrei essa imagem. E aí, só para explicar um pouquinho o mecanismo de ação, né? A histamina, ela vai se ligar ali naquele receptor H2, nas células parietais gástricas. Ela vai ativar a proteína G, que estimula a adenilato ciclase, aumenta o AMP cíclico, vai aumentar, vai ativar a bomba de prótons e aumentar a liberação ali do ácido clorídrico, né? Por isso que os bloqueadores H2, os antagonistas H2, eles atuam reduzindo essa secreção de ácido. Então, eles são muito usados em doenças ácido-pépticas. Então, úlcera gástrica ou duodenal, doença do refluxo gastroesofágico, dispepsia, profilaxia de úlcera de estresse, enfim, vários outros usos clínicos. De efeito adverso, acho que é bom falar que eles são bem tolerados, mas tem algumas particularidades, tá? A cimetidina, que acho que eu nem trouxe aqui porque ela caiu em desuso, porque ela tinha interação com o citocromo P450. Então, ela podia aumentar os efeitos dos anticoagulantes, benzodiazepínicos e outros fármacos. Também pode causar a ginecomastia e impotência em homens, porque elas tinham uma interferência em receptores androgênicos e no metabolismo da testosterona. A ranitidina tá descrita aí, mas ela também foi retirada do mercado em muitos países, porque foi detectado impurezas potencialmente carcinogênicas em alguns lotes. Então a ranitidina também foi retirada. Já a famotidina e nisatidina são as opções mais seguras atualmente. Tem pouca interferência no metabolismo de outros fármacos e quase nenhum efeito hormonal como os que eu falei para vocês antes. E agora, para finalizar, né, eu trouxe um pouquinho dos efeitos adversos para vocês, que é o aumento do apetite, a retenção urinária, taquicardia, sonolência, xerostomia, vertigem, hipotensão. É basicamente o que a gente falou em toda a aula, né? Eu já vinha trazendo os efeitos adversos e principalmente por causa das interações com os outros neurotransmissores. E as principais contraindicações, né? Usar com cautela em gravidez, principalmente no primeiro trimestre, tá? Glaucoma de ângulo fechado também não é indicado e hiperplasia prostática também não. E tomar cuidado, né? Claro, vai usar o de primeira geração, lembrar da sonolência, tentar não prescrever para idosos que podem ficar confusos, podem ter quedas por conta da sonolência, enfim. Acho que é isso, gente. Vou finalizar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, tanto da aula quanto da lista de exercícios, podem me contatar. Estou sempre à disposição de vocês. Tentei fazer uma aula mais rápida e com bastante imagens e tabelas para vocês usarem para a prova. Mas acredito que seja isso por hoje. Esse é um assunto bem tranquilo, focar ali nas principais diferenças e nas principais atuações, onde está cada receptor, o que cada receptor é e faz. E aí, acho que é isso. Acho que vocês vão voar, acho que é um assunto super tranquilo, tá bem?
É isso, muito obrigada.